Graça e paz, crianças. Bom fim de semana. Como é bom podermos estarmos aqui juntos, louvando a Deus e oferecer um culto agradável ao Senhor. Eu quero convidar vocês, juniores e crianças, aos pais, a orarem e pedir a direção de Deus nesse culto infantil. Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui ministrando às crianças. Que seja o teu Espírito falando e não a minha própria carne, meu próprio desejo, a minha vontade. Peço, Senhor, que esta palavra encontre no coração e na mente das crianças um solo fértil, produtivo e agradável, para que elas possam, Senhor Jesus, permitir que essa palavra cresça em seus corações. E que eu peço também que o seu Espírito Santo dê esclarecimento para elas, discernimento, e que elas possam entender através do teu Espírito tudo aquilo que vai ser ministrado. Leva saúde às pessoas que estão assistindo esse vídeo. Se tiver alguém com enfermidade, Senhor, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa levantar essas pessoas da sua situação de prostração em cima de uma cama, ou de algum problema respiratório que ela possa estar tendo, de algum problema físico, emocional, seja depressão, ansiedade, Senhor, que o Senhor leve restauração agora para essas pessoas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Crianças, como é bom a gente poder falar do Senhor e aprender sobre a palavra dele. Porque a palavra de Cristo nos permite ter uma vida reta diante dos olhos de Deus. Essa semana eu estava assistindo um culto e o pastor disse assim, na verdade foi a pastora: é importante que as crianças conheçam a Deus e que elas saibam que não existe um Espírito Santo infantil. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, é um Deus, mas ele não é um Deus infantil, ele é um Deus de pessoas que precisam de salvação e que precisam ser alcançadas. E tanto eu quanto você precisamos do Espírito Santo para que ele possa nos transformar, para que ele possa mudar o nosso caráter, para que a gente possa todos os dias estar mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Sendo criança ou não sendo criança, nós precisamos do Espírito Santo. E é muito sobre isso que eu vou falar hoje. Nós vamos falar hoje sobre os frutos do Espírito Santo e os frutos da carne. A Bíblia nos fala que nós conhecemos o Espírito que está na pessoa pelas obras que ela demonstra, ou pelas atitudes que ela demonstra, né? Pelos frutos de uma árvore a gente conhece que árvore é aquela. Por exemplo, se eu tenho um pé de mangueira, eu tenho certeza que aquela mangueira vai dar manga e não vai dar goiaba. E a mesma maneira são os filhos de Deus. Aquilo que você tem demonstrado de ações, aquilo que você tem mostrado através do seu caráter, mostra a que espírito nós pertencemos. Vamos ver onde está isso hoje. Eu vou convidar vocês a abrirem a Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 6. E está escrito assim: as obras da carne e os frutos do Espírito. A minha Bíblia tem esse título, mas isso foi os homens que colocaram, tá? Então, se o senhor não tiver, não significa que esteja errado. A partir do 16 diz: eu digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Até aqui o 18, a Bíblia está nos dizendo assim, que quando aceitamos Jesus, a nossa carne humana ainda ela não aceita Jesus. Porque essa carne, ela é caída. Ela contém o pecado, mas o que nos vivifica é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito que habita dentro de nós, que nos ajuda a ficar semelhante a Deus.
Então a Bíblia está dizendo, quando eu aceito Jesus, eu recebo o Espírito Santo. E dentro de nós há uma luta entre a carne e o Espírito. E um milita contra o outro, um briga contra o outro. Porque a sua carne quer fazer uma coisa, mas o Espírito Santo quer que você faça outra. A partir do 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, ou seja, quais são os frutos que a carne vai deixar na sua marca? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfírias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, ou melhor, o reino de Deus. Esses são os frutos da carne. Vamos colocar com outros nomes. Fofoca, ficar desejando aquilo que o outro tem, ser desobediente. A Bíblia coloca que a desobediência ela é semelhante ao pecado de feitiçaria. O que é feitiçaria? Ocultismo, magia, também temos idolatria aqui. O que é idolatria? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida é uma idolatria. Às vezes você pode estar tendo idolatria por entretenimento, às vezes pode ser por um joguinho que você tem no celular, que você larga todas as atividades que você pratica para ficar naquele joguinho. Pode ser, por exemplo, um tipo de brincadeira que você gosta de fazer. Quando nós estamos fora do centro da vontade de Deus e colocamos algo no lugar de Deus no nosso coração, isso é idolatria. Não necessariamente precisa ser adorar uma imagem, adorar uma figura. Mas agora vamos falar sobre o que nos interessa, principalmente o fruto do Espírito Santo. Como que a gente pode saber que o Espírito Santo ele está encontrando um terreno fértil para proliferar dentro do nosso coração e permitir que esse fruto seja externado, ou seja, colocado para fora? Mas o fruto do Espírito Santo é a caridade, é a alegria, é a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, ter domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne contra as suas paixões e concupiscências, ou seja, aqueles que se permitem ser dirigidos pelo Espírito Santo, eles não vão ser pessoas iradas, nervosas, que tudo brigam, que tudo acabam gerando confusão, não vão fazer fofoca, vão ter caridade, vão ter interesse em amar o próximo e ajudar da melhor maneira que for possível, dentro das nossas possibilidades, porque nós temos limitações. Mas o fruto do Espírito ele pode ser reconhecido dessa maneira. Como você tem tratado seus pais, como você tem tratado seus irmãos, de que maneira você tem respondido? É com ira? É com raiva? Quando seu pai e a sua mãe chamam a sua atenção, de que maneira você tem respondido isso? Como vocês têm se relacionado com seus amigos? Você dá palavras duras ou palavras de amor? Pelos frutos nós conhecemos o que está dentro do nosso coração. E se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejais cobiçosos de vanglórias, irritando-os uns aos outros, invejando os uns aos outros. Então aqui a Bíblia nos ensina de que maneira saber se a gente está dando mais espaço para a carne ou mais espaço para o espírito. A Bíblia nos ensina também que se nós orarmos e pedirmos a direção do Espírito Santo,
Ele nos ajuda, Ele nos ensinará todas as coisas, porque Ele é o nosso professor. Esse é um dos grandes papéis que o Espírito Santo tem enquanto Deus. Quando o Senhor Jesus foi para o céu e Ele mandou para nós o Espírito Santo, foi para nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas incapacidades, nas nossas limitações. Seja a gente criança ou adulto, o Espírito Santo ele vai atuar da mesma forma. Ele vai fazer com que a gente se prepare e se assemelhe a Jesus para o grande dia da volta do Senhor. A Bíblia fala assim, que é de glória em glória, até que nós estejamos na estatura do varão perfeito. Então, crianças, se vocês têm sentido que você tem dado mais espaço à carne do que ao Espírito Santo, vamos fazer uma oração juntos? Feche os seus olhinhos e vamos orar comigo. Pai, em nome de Jesus, me ensina a ser dirigido pelo Teu Espírito Santo, que as vozes que estão no meu coração e na minha mente, que não provêm de Ti, que elas sejam caladas, e que eu venha, Senhor, todos os dias dar ouvido ao Teu Espírito Santo. A Sua voz suave no meu espírito me ensina a ser obediente à Tua palavra. Me ensina, Espírito Santo, a buscar a Tua presença e derrama sobre essas crianças fome e sede de Te conhecer, Senhor. E eu Te louvo e Te agradeço e Te bendigo, porque eu sei que o Senhor está levantando uma geração, Senhor, que vai buscar o Senhor de todo o coração. E eu creio que essa criança que está orando comigo em casa agora é uma delas. Então abençoe a vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para você hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e Deus abençoe a sua vida. Bom fim de semana.